Correção do bloco 3, Plano de Estudos 2. Atividade do texto Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral foi uma das mais importantes artistas plásticas do Brasil, sendo que sua obra mais famosa, o quadro Abapuru, é ícone do movimento modernista nacional. Tarsila nasceu em 1º de setembro de 1886, em Capivari, interior de São Paulo. Passou a infância nas fazendas do pai, herdadas do avô, que era milionário. A jovem estudou em boas escolas e concluiu os estudos na Europa. Sua ligação com a arte veio ainda na adolescência, em Barcelona, quando estudava no colégio interno e produziu a obra Sagrado Coração de Jesus. Ela estudou arte em Paris, na Academia Julian e na Émile Renard. Também conheceu Pablo Picasso, aproximando-se do artista Fernand Léger, com quem aprendeu várias técnicas de pintura. Em 1922, Tarsila do Amaral conheceu o grupo que encabeçaria o movimento modernista brasileiro. Além dela própria, o grupo era formado por Anita Malfatti, Menotti del Pitta, Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Foi em 1924, durante uma viagem a Minas Gerais, que Tarsila descobriu as cores vivas, as paisagens brasileiras e assim iniciou uma fase de sua pintura conhecida como Pau-Brasil. Em outubro de 1926, ela se casou com Oswald de Andrade e em 1928 ela pintou o icônico Abapuru, que significa o homem que come, dado de presente ao seu marido. Tarsila teve a sua primeira exposição individual no Brasil em 1929, no Rio de Janeiro. Foi declarada a pintora mais representativa da primeira fase do modernismo no Brasil. Por sentir muitas dores na coluna, em 1965 ela passou por uma cirurgia que, por um erro médico, a deixou paraplégica. No ano seguinte, Tarsila perdeu sua única filha e se aproximou do espiritismo, ficando amiga de Chico Xavier. Tarsila faleceu em São Paulo em 17 de janeiro de 1973. Ela deixou diversos trabalhos espalhados pelo mundo e um legado que sempre será lembrado. Questão 1. O texto lido é uma biografia? É uma entrevista? É uma reportagem ou é uma fábula? Nesse caso, nós temos a biografia da Tarsila do Amaral. Questão 2. Na passagem, Tarsila do Amaral foi uma das mais importantes artistas plásticas do Brasil, o autor do texto. Letra A. Ele avalia a Tarsila do Amaral. Ele define a Tarsila do Amaral. Ele caracteriza a Tarsila do Amaral ou ele critica a Tarsila do Amaral. Neste caso, o correto é a letra B, ele define Tarsila do Amaral. Questão 3. O que significa dizer que o quadro Abapuru é ícone do movimento modernista nacional? Significa dizer que o quadro Abapuru é símbolo do movimento modernista nacional. Questão 4. Com quem aprendeu várias técnicas de pintura, o termo quem refere-se a... No caso, letra A, ao Pablo Picasso. Letra B, ao artista Fernand Léger. Letra C, ao Oswald de Andrade. Ou D, a si mesma. Neste caso, este termo se refere ao artista Fernand Léger. Alternativa B. Questão 5. Tarsila do Amaral iniciou uma fase de sua pintura conhecida como Pau-Brasil. Em que ano isso aconteceu? Foi em 1922, em 1924, em 1926 ou em 1920? Foi letra B, em 1924. Questão 6. A identificação de Tarsila do Amaral com a arte aconteceu. Letra A, na infância, letra B, na adolescência, letra C, na vida adulta ou D, já na velhice. Aconteceu na adolescência, alternativa B. Questão 7. Por um erro médico, a deixou paraplégica. A palavra por indica a causa de Tarsila do Amaral ter ficado paraplégica. B.
a finalidade de Tarsila do Amaral ter ficado paraplégica, C, a consequência de Tarsila do Amaral ter ficado paraplégica, ou D, o tempo que Tarsila do Amaral ter ficado paraplégica. No caso, a alternativa correta é letra A causa de Tarsila do Amaral ter ficado paraplégica. Questão 8. No trecho, ela pintou o icônico Abapuru, que significa o homem que come. O emprego das aspas no texto tem como função: letra A, destacar uma gíria. Letra B, destacar o significado da imagem do quadro. Letra C, indicar uma citação, ou seja, a fala de alguém. Ou letra D, enfatizar uma palavra estrangeira. Neste caso, a função das aspas no texto é, letra B, destacar o significado da imagem no quadro. Questão 9. Aponte o fato que evidencia a importância da arte de Tarsila do Amaral. A. A jovem estudou em boas escolas e concluiu os estudos na Europa. B. Tarsila do Amaral conheceu o grupo que encabeçaria o movimento modernista. C. Ela deixou diversos trabalhos espalhados pelo mundo e um legado que será sempre. Ou D. Tarsila teve a sua primeira exposição individual no Brasil em 1929, no Rio de Janeiro. Então, o fato que evidencia a importância da arte de Tarsila do Amaral é a letra C, que ela deixou diversos trabalhos espalhados pelo mundo e um legado que será sempre. Questão 10. Temos aqui as instruções. Observe a imagem de uma obra artística de Tarsila do Amaral que retratou uma figura humana sentada, chamada de Abapuru. Procure interpretar os sentidos da imagem. O que o Abapuru está fazendo? Ele está pensativo, né? Questão 11. O tamanho das pernas e dos braços está de acordo com o tamanho de sua cabeça? Nós percebemos que não, né? Pela imagem. Então, o tamanho das pernas e do braço ele é bastante desproporcional ao tamanho da cabeça. As pernas e os braços são enormes, né? Se comparados ao tamanho da cabeça. 12. Você conhece alguém como Abapuru? Neste caso, a resposta é pessoal. Quem planta... Questão 13. Que planta é essa que aparece na obra de Tarsila do Amaral? A planta que aparece na pintura é um cacto. Questão 14. O sol parece que está quente ou frio? Parece que está quente. Questão 15. O que está faltando no rosto do Abapuru? No rosto dele está faltando o que? A boca. Questão 16. Você costuma pensar no sol quente como Abapuru? Por quê? Essa resposta também é pessoal. E assim terminamos mais uma correção.